mas a minha boca falava e eu não conseguia segurar. E a minha mãe estava estarrecida e a senhora também assombrada. E a minha boca falou uma porção de coisa para aquela senhora. E no final, quando a senhora virou para minha mãe, disse: Antônia. Eu falei assim: não fala nada não. Quem está falando aqui é a sua sogra e eu te conheço. E depois tomei uma boa surra. Foi uma beleza. Foi a primeira surra mediúnica que eu tomei, foi essa. Como que a doutrina te encontrou? Como que você encontrou a doutrina, hein? É uma história longa. Porque desde a infância, a minha mãe sempre teve problemas comigo, que ela não sabia o que era, e nem eu também. Alguns problemas que surgiam e ficavam naquela interrogação. Até que um dia, em Campo Grande, no Mato Grosso, nós morávamos lá, aliás, eu sou mato-grossense, ela foi procurar o seu Tito Clemente, um militar que tinha uma reunião na casa dele, uma reunião espírita. E ela contou a ele os problemas que aconteciam, e ele disse assim: não são problemas, né? É a doença. Ela é médium. A mamãe também não sabia o que era isso, mas foi a partir dessa conversa com o senhor Tito que ela começou a me levar nos centros espíritas lá de Campo Grande. A gente não entendia nada de espiritismo, mas quando eu estava ali acontecia uma porção de coisas que eu só vinha conhecer de fato já na adolescência, quando eu me tornei espírita de verdade, que eu sou até hoje. Perfeito. E logo de cara, assim, na adolescência, você já começou as tarefas, os estudos na casa? Eu sempre fui muito católica, muito. No mês de maio, eu frequentava a igreja todos os dias, sozinha, porque a mamãe nunca foi ligada à religião, mas eu gostava da igreja. E até a adolescência, eu fui católica de frequentar normalmente. E tive um problema na igreja e resolvi abandonar totalmente. Deixei a igreja e aí uma amiga me convidou para participar de uma reunião da Juventude Espírita, lá em Araçatuba. E eu fui, e a primeira aula que eu assisti dos jovens me tocou profundamente. Era: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Isso ficou na minha cabeça. Eu ouvi o jovem comentar, um comentário excelente do assunto, e eu fiquei preocupadíssima com os meus tesouros, porque eu tinha uma porção. Eu tinha várias coleções de flâmulas, de lápis de propaganda, de miniaturas. Então eu fiquei pensando, falei: se eu desencarnar agora, o coração vai ficar lá no meu quarto. Eu não saio de lá. Defino as minhas coleções todas. E comecei a frequentar a juventude. E a partir de então, eles me convidavam muito para fazer estudos e tal. E aos 17 anos eu comecei a pregar o espiritismo. E a primeira cidade em que eu falei foi Guararapes, no interior aqui do estado de São Paulo. Participei de um concurso de oratória na cidade de Lins, onde eu consegui um primeiro lugar, mercê da bondade das pessoas. E prego o espiritismo até hoje, sem nunca tirar férias, sem nunca deixar. Tanto eu quanto o meu marido, ele também era pregador. Depois ele desencarnou, a minha filha começou a pregar também. Então nós três na atividade de divulgação da doutrina espírita. Nessa tarefa de divulgação, né, porque muitos espíritas, cada um trabalha numa área, né, atua numa área ali, numa casa espírita. Lógico que o orador espírita não é só o orador, né, também tem muitas tarefas ali, mas qual que foi a principal lição, assim, que a senhora tirou dessa tarefa de oratória, assim, para quem está começando, para quem já está, assim, que lição que pode nos trazer? O primeiro estudo que eu fiz numa casa espírita foi o Livro dos Médiuns. Eles me deram, então eu fiz o estudo do livro todo. Mas nas pregações, as pessoas pediam geralmente para que eu abordasse temas evangélicos.
De tal maneira que começaram a me chamar de evangélica e eu não gostei. Não que ser evangélico seja vá em detrimento da pessoa, não, mas porque eu sou espírita. Mas onde pediu mais? Atualmente não. Atualmente eu faço abordagem de todas as áreas, à exceção da científica, que não é do meu alcance. Mas a filosófica, a religiosa, a doutrinária, todo assunto a gente aborda quando eu conheço o assunto. Minha mãe, meu pai, eles eram muito severos, né? Na nossa infância. Então, nunca a mamãe ou o papai chamava a atenção da gente assim diretamente. Não, bastava olhar. Quando eles olhavam de uma forma peculiar, a gente já sabia que tinha que sair fora. E uma ocasião eu estava estudando com um colega na sala, quando chegou uma senhora, amiga da minha mãe, e chorando, queria conversar com ela. Então a mamãe olhou para mim e eu sabia que eu tinha que sair, mas as minhas pernas não me obedeciam. Eu até fazia uma tentativa e o colega que estava comigo me deu sinal, né? Mamãe olhou novamente. Quando ela disse o meu nome, aí eu já sabia que a complicação ia dar. Mas a perna não obedecia. Aí ela falou novamente o meu nome, segunda vez. Aí eu comecei a falar. Falei, a senhora veio aqui para quê? Para reclamar? Reclamar por quê? A senhora... E comecei a falar uma porção de coisas que eu estava escutando, mas a minha boca falava e eu não conseguia segurar. E a minha mãe estava estarrecida e a senhora também assombrada. E, e a minha boca falou uma porção de coisa para aquela senhora. E no final, ela, quando a senhora virou para minha mãe, disse: Antônia. Eu falei assim: não, não fala nada não. Quem está falando aqui é a sua sogra e eu te conheço. E depois tomei uma boa surra. Foi, foi uma beleza. Foi a primeira surra mediúnica que eu tomei, foi essa. E uma outra ocasião também que foi muito estranho, eu era garota ainda, e tinha um senhor que nós morávamos na vila da ferrovia, que o meu pai era ferroviário, e ele morava mais no fundo, então ele passaria sempre por frente da minha casa. E ele sempre me dava bala quando eu estava ali. Então eu me acostumei, eu sabia a hora que ele passava. Eu ficava já no jeito, porque eu ia ganhar umas balas. E um dia ele vinha vindo com a esposa dele, era uma sexta-feira, e eu sabia que era a hora que ele pegava o trem para ir pescar. E ele vinha vindo, e eu olhei para ele, e o rosto dele virou uma caveira. E eu falei: seu Campos vai morrer. Tomei outra surra, porque a esposa dele ficou muito zangada, chamou a minha mãe e falou que eu tinha falado aquilo e tal. E foi muito desagradável a surra e a história. E ele foi para a pescaria e voltou. O corpo estava desencarnado, ele foi mordido por uma cobra e morreu na beira do rio. Isso ocorreu duas vezes com duas pessoas. Então eram acontecimentos assim, Sim, sim. complicados. Houve um acontecimento muito desagradável, eh, rodeando assim os nomes do Chico e do Divaldo e outras pessoas que já estão no mundo espiritual. E houve então um congresso de juventude espírita em Araçatuba. Nessa mesma ocasião, teve um congresso da juventude protestante. Eu não sei qual segmento, mas era dos protestantes. E nós estávamos preocupados porque eles estavam distribuindo uns panfletos e nos panfletos diziam muitas coisas desagradáveis. Então o presidente do conselho diretor pediu para que todos nós que éramos de Araçatuba, que a gente recolhesse aqueles panfletos para não deixar. E o conselho diretor juntou um punhado de jovens para fazer uma visita aos protestantes, à juventude protestante. E nós fomos, foi muito agradável, muito bem recebidos, os jovens foram muito gentis, e a gente ficou esperando que eles pagassem a visita, viessem. E os panfletos estavam aparecendo e a gente estava segurando porque eles falavam em detrimento ao Divaldo Franco, que seria o orador
do final do nosso encontro. E a gente conseguiu juntar todos os papéis. Pelo menos a gente não via mais nenhum papel daqueles e tal. Acreditamos que tinha desaparecido. E comentávamos também que os moços protestantes não tinham pago a visita, não tinham comparecido. A gente estava um pouco triste por causa disso. O Divaldo ia fazer a palestra de encerramento no cinema da cidade. Então nós estávamos lá, o cinema estava super lotado, não tinha mais lugar para ninguém. E nós estávamos sentados assim na segunda fileira e o palco ficava no alto. E o presidente do conselho diretor estava falando quando alguém se levanta na primeira fileira e dá um papelzinho daqueles verde para o Divaldo. E nós vimos, eu e mais duas companheiras que estavam assim, vimos quando o Divaldo pegou e ele começou a ler. E à medida que ele ia lendo, ele foi empalidecendo, porque ele não sabia daquela história ainda. Ele foi ficando pálido e a gente tentando dar sinal, porque de onde estávamos não chegávamos até lá. Quando o presidente viu, ele bateu a mão e pegou o papel, mas o Divaldo já tinha lido. Então a gente viu que ele estava com a mão em cima da mesa, ele fechou a mão com tanta força que os ossinhos assim ficaram brancos. E nós estávamos muito agoniados, porque a gente percebeu que ele tinha lido e estava chocado com aquilo. Então, nesse momento, começou um barulho na entrada, uma confusão, e todo mundo levantando para ver o que estava acontecendo. Estava entrando um grupo de jovens. Era uma fila, começava com um garoto, assim, uns 10 anos, ia subindo até um rapaz já formado. E eles estavam fazendo o esforço para entrar. E eles estavam todos de terno preto, camisa branca, uma gravatinha daquelas compridinhas assim, lindos, bem arrumadinhos, todos 10 jovens. E eles foram chegando até chegar perto do palco e se apresentaram, que eram os jovens protestantes que vinham pagar a nossa visita. E eles subiram, se formaram no palco, e a gente estava olhando para o Divaldo, né? Porque ele estava assim com as mãos fechadas assim, tal. E os moços começaram a cantar. Primeiro foi um menino com uma voz bem delicada, suave, ele começou dizendo: "Eu quero falar com Jesus". Aí o outro: "Eu quero falar com Jesus", até uma voz bem grossa, que era do... Aí voltava novamente, era um cânone, dizendo só: "Eu quero falar com Jesus, eu quero falar com Jesus". Durante uns 10 minutos, eles cantaram: "Eu quero falar com Jesus". Aí eles agradeceram a nossa visita e saíram, foram embora. E foi passada a palavra para o Divaldo. Ele levantou e começou dizendo: "Eu quero falar com Jesus". E foi uma palestra linda, muito linda. E esse movimento muito triste da história do Espiritismo demorou um bocado de tempo, mas graças a Deus passou. E muita gente nem conhece. Às vezes a espiritualidade age de formas, né, que a gente não compreende de imediato, né? Teve um caso que a senhora estava ouvindo uma pregação do Divaldo e você queria muito estar naquele local, mas algo fazia você sair, voltar. Qual que foi a conclusão? Como que foi esse dia? Foi na juventude também, no congresso. Quando terminava o congresso, nós tínhamos o Converscote. Geralmente era num sítio, e o Divaldo ia, o Divaldo, o Jacó Rosman Neto, que era um dos oradores também, e às vezes o Newton Boechat, que já está no mundo espiritual, a Terezinha de Oliveira, que também já está no mundo espiritual, Jacó idem. E então a gente ficava lá, passeava, brincava, conversava, e mais ou menos à tarde, 4 horas, o Divaldo costumava falar, ou ele ou o Jacó fazia uma palestra para a gente assim, ao ar livre. E nós tínhamos levado uma moça, uma jovem, que não era do movimento espírita, e já tinha uma vida complicadinha, já tinha uma história triste na existência dela, tão curta. E nós fizemos questão que ela participasse do encontro da juventude e tal. Então, na hora que o Divaldo ia falar,
tinha assim um laranjal perto e um córrego que passava, aquela água bem transparente, uma pedra. Então o Divaldo subiu nessa pedra e ele começou a falar. E eu sou apaixonada pelo Divaldo. Quando ele começa a falar, eu paro e esqueço da vida. E foi o que ocorri. E a moça estava sentada do meu lado. E o Divaldo começou a falar e de repente me deu um enjoo, mas tão grande. Eu levantei, corri e fui lá no Laranjal. E era difícil de sair, porque estavam todos os moços sentados no chão. Eu consegui ir no Laranjal e passou. Não senti mais nada. Eu fiquei ali um pouquinho e falei, meu Deus do céu, eu queria ouvir a palestra. Voltei novamente. Pedi licença, sentei. 3 vezes a mesma coisa. Eu saí correndo e fui lá para o Laranjal e não aconteceu nada. Aí eu resolvi ficar, falei, seja o que Deus quiser, fiquei lá. Quando terminou a palestra, eu voltei e não tive mais nada. Aí eu estava caminhando e tal, passei perto do Divaldo e ele me chamou. Ele, Ana Jaissi, vem cá, quero te agradecer. Você permitiu que a sua amiga pudesse ouvir a palestra. Foi muito bom. Tinha um perturbador que queria tirá-la dali, para que ela não ouvisse. Então, cada vez que ele chegava perto, ele incorporava em você, e você saía e voltava a sair. Até que eu saí, não voltei mais, o perturbador ficou comigo e a moça pôde ouvir a palestra toda. E o resultado dessa palestra foi muito bom para aquela menina. Então, tem um ditado que diz que a vida, o coração tem razões que a razão desconhece. E é verdade. Quando é que eu ia imaginar que o enjoo era para afastar o espírito perturbador que estava ali prejudicando a companheira? E a companheira era mais necessitada naquele momento, né? Exatamente. Ela precisava ouvir a palestra dele. E ela ouviu. E Sim. eu ouvi picotado. Tem outro caso que, já que citou aí do Divaldo, né? Que a senhora estava passando por um momento difícil e falou, será que ele tá na casa que ele fica, né? Eu achei incrível essa história. O Divaldo, não sei se ele tem ainda, mas ele tinha um apartamento em Botafogo. E às vezes ele voltava de viagem, parava no Rio e ficava no apartamento. E eu tenho o telefone de lá. E eu estava passando por um período complicado. Todo mundo tem um período complicado. E eu estava com um. E eu queria conversar com alguém. E na minha cabeça só vinha o Divaldo. Aí eu resolvi ligar para o apartamento. Falei, quem sabe ele está por aqui, está passando por aqui. E ele me atende. Aí eu liguei. Mas eu tenho muito cuidado de falar com o Divaldo. Acho ele uma pessoa tão ocupada que é um desaforo eu tirar alguns minutos dele. Então eu liguei, quando tocou, eu desliguei. Era aqueles telefone antigo ainda, não é os de hoje, né? Eu desliguei, aí continuei chorando e varrendo a casa. Aí eu falei assim, vou ligar outra vez. Liguei novamente, assim que tocou, ele pegou o telefone. Oi, Ana Jaissi, por que você desligou o telefone? E eu comecei a chorar. Eu não conseguia falar, eu queria contar para ele o que é que estava passando, eu não conseguia. Ele começou a contar para mim o meu problema. Ele falou, pois é, está acontecendo isso, e foi contando, e eu chorava mais ainda. Aí, quando ele parou, eu falei assim, pois é, Divaldo, pode ser uma prova, uma expiação. E ele falou assim, pois é, pode ser uma prova ou expiação. Se for uma prova, você passe com nota 10. E se for expiação, você expia com educação e não reclama. É. E pronto, está resolvido. Essa assertiva ficou para o resto da minha vida. Não reclamar de nada. Se for uma prova, passar com nota 10. Se for expiação, expiar com educação, porque é comprometimento que é da gente do passado ou do presente, não sei. Mas você vê que a senhora falou que estava passando por um momento difícil, estava chorando, mas estava varrendo, né? Varrendo a casa. Você vê que o espírito é trabalhador, mesmo na dor, no sofrimento, não para de Dona trabalhar. de casa com filhos, não pode parar, chora. Perfeito. Eu acredito que
que os espíritas até hoje não tiveram a visão real da dimensão espiritual do Chico Xavier. Então, realmente aconteceu com o Chico na vinda dele aqui, na reencarnação dele, mais ou menos como aconteceu com Jesus, é claro, mantendo as devidas dimensões de diferenças. Quando Jesus vinha à Terra, né, foi anunciado primeiro a vinda do precursor, que era João Batista. Mas para o Chico reencarnar também veio um precursor. Esse precursor foi Eurípides Barçanufo, que veio para, digamos assim, harmonizar um pouco, porque o assédio da religião tradicional contra o espiritismo era muito grande. E os ataques que eram feitos eram muito grandes. Então, Eurípides foi mais ou menos um mediador, organizou. Tanto que ele viveu muito pouco. Ele desencarnou na gripe espanhola e quando ele desencarnou, o Chico já estava reencarnado. Então, o Chico veio com uma tarefa específica. Ele enfrentou muitas vezes o assédio da outra religião, mas já não foi tanto quanto na época do Eurípides Barçanufo. E ele pôde, então, desenvolver o trabalho dele como grande médium que ele foi, numa demonstração de uma variedade de capacidade mediúnica fora do comum. Então, estar perto dele era sempre uma lição. E tinha uma amiga lá no Rio de Janeiro que costumava ir e ela me levava a Uberaba. E numa das ocasiões, das últimas vezes que eu estive em Uberaba, nós fomos até a casa do Chico. E lá chegando, o Eurípides, o filho do Chico, nos recebeu e disse que o Chico estava doente, ele não iria na casa da prece e não estava recebendo ninguém. Nós voltamos para a pensão onde a gente estava hospedado, muito triste, né? Depois de uma viagem daquela e tal, mas era natural, o Chico já estava velhinho. E nós levávamos sempre 2 garrafas de água grande, 2 litros, porque a gente dava para ele e quando a gente ia voltar, pegava toda perfumada, né? Então, estavam as 4 garrafas em cima da mesa no quarto e a gente estava triste. Puxa vida, a gente vai voltar com as garrafas sem perfume e tal. E nisso, conversa vai, conversa vem, eu resolvi tomar um banho. E a pensão era uma pensão simplesinha, perto da casa da prece. Tinha 2 quartos, um de um lado, outro do outro, do corredor, e um banheiro para os 2 quartos. E eu fui tomar um banho. Estava tomando banho quando a minha amiga bateu na porta e falou assim: Ana, você quebrou algum vidro de perfume aí dentro? Eu disse: não, eu não tinha sentido nada. Naquela hora eu comecei a sentir perfume muito forte. Eu falei assim: nossa, eu não trouxe o vidro de perfume. Eu saí do banheiro, o corredor estava. A dona da casa, que nunca tinha ido visitar o Chico, morava lá em Uberaba, nunca foi. Ela veio e falou assim: nossa, mas que perfume é esse? Que perfumou a casa toda. Quando nós entramos no quarto, vimos a garrafa. As 4 garrafas assim, geralmente elas ficavam com parecia assim uma fumaça em cima nessa parte vazia. Ficava aquela fumaça, aquela nuvem branca esbranquiçada. Aí a gente sacudia a garrafa e toda a água ficava esbranquiçada. A água estava perfumada. Quer dizer, era o perfume do Chico. Ele não teve a oportunidade de nos receber porque estava doente, mas ele foi nos visitar onde nós estávamos. Hoje a gente ouve muita história a respeito do Chico. Nem sempre são histórias verdadeiras, muita, muita história. Então eu acho que isso é um desrespeito tão grande a esse homem notável que passou pela terra assim como um perfume suave que a gente sente, depois vai e a gente não esquece mais. Então eu vi muitas coisas dele, acontecimentos com ele. Uma das coisas que me marcou bastante, eu
me sentei perto dele, ele sentava numa cadeira e de braços, e eu achava impressionante que ele ficava sentado numa posição horas a fio, sem mudar a posição do braço nem das pernas, só quando ele cumprimentava as pessoas. Mas eu estava sentado perto dele, tentando ficar ali sentado o tempo que ele ficava, mas eu não aguentava. Eu levantava, ia no banheiro, voltava e tal. E nessa nesse ir e vir das pessoas cumprimentando, conversando, chegou uma senhora. Ela estava toda de preto e chorava muito. E chegou perto do Chico e falou assim: Ô Chico, eu preciso de um consolo, de uma razão para viver. Eu estou desesperada. E eu ficava olhando para o Chico para ver as reações dele. Aí ela disse assim: eu fiquei viúva há algum tempo com 2 filhinhas, mas eu amava tanto meu marido que a vida acabou para mim. Eu esqueci que eu tinha 2 filhinhas e passei só a lamentar a partida do marido. Até que os vizinhos começaram a me chamar a atenção para que eu atendesse as minhas filhas. Então, eu fui acordando daquele desespero, daquela saudade, e me lembrei das filhas, comecei a cuidar delas, que até então eu não cuidava. E uma de 6, outra de 8 anos, e os vizinhos nos convidaram para ir um converscote. E eu não saía de casa, eu não tinha vontade de nada, eu tinha saudade, eu queria o meu marido de volta. Mas eu pensei nas meninas, fazer um piquenique é uma coisa boa. E resolvi ir. Fizemos o lanche todo, muita gente, foi um grupo grande, da beira do rio, e o rio estava muito cheio. Então avisaram que era para não chegar perto do rio. E realmente as pessoas estavam tratando o rio com muito respeito. E de repente eu estava no meio arrumando o lanche e tal, ouvimos uma gritaria e a gente correu para a beira do rio. A minha filha pequena, a menor, chegou na beira do rio, subiu numa pedra e a pedra se movimentou e ela foi projetada. E a irmã foi na pedra para segurar a irmã e foi projetada também. E eu vim correndo, quando eu vi as minhas 2 meninas sendo levadas, eu quis pular dentro do rio e o pessoal me segurou e todo mundo dizendo: não dá, não dá, a água está muito tumultuada, muito violenta, o rio está muito cheio. E eles me seguraram, Chico. E eu vi as minhas filhinhas sumirem, levada pelas águas. O desespero não tinha mais tamanho. Eu perdi o marido, perdi as 2 filhas. Eu quero morrer, Chico. Eu quero morrer também, porque o que é que eu estou fazendo aqui? Me fale alguma coisa que me console. Eu olhei para o Chico, ele estava chorando, as lágrimas correndo. Aí ele abraçou a senhora, encostou o rosto dele no rosto dela e falou assim: oh, minha filha, existem dores para as quais nós não temos palavras de consolo. Então eu misturo as minhas lágrimas com as suas. Eu choro junto com você, o seu sofrimento. E a senhora, quando viu o Chico chorando, ela começou a limpar o rosto dele e falava: não, Chico, eu não quero que você chore. Eu não estou chorando mais, não chore. Foi uma cena muito tocante, muito linda. E a lição que ele deu: existem dores que não há palavras para consolar. Então a gente chora junto com aquele que está sofrendo. Isso tem um nome, chama solidariedade. Segundo o Divaldo e o Chico Xavier, hoje Dona Benedita Fernandes é uma das responsáveis pelo movimento da desobsessão, da mediúnica, na noroeste do estado de São Paulo. Então, uma criatura que eu acredito que os espíritas deveriam conhecer, sim, porque é uma das medalhas lindas da história do movimento espírita de São Paulo, do Brasil. O César Perry,
de Carvalho, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, escreveu um livro contando a vida dela. Chama-se A Dama da Caridade. Conta a história de Dona Benedita. Vale a pena conhecer, porque é um dos espíritos que toma conta do movimento espírita no interior de São Paulo. E eu tenho a alegria de saber, soube por intermédio do Divaldo, que ela me acompanha nas minhas viagens e me inspira em muitas das minhas palestras. Isso me deu uma alegria muito grande. Então, às vezes, eu percebo a presença dela. Então, a nossa casa, Caminho da Esperança, vai completar em dezembro 44 anos. Então, fomos nós que fundamos a casa. Eu, meu marido e mais um grupo de pessoas. Então, e Dona Benedita tem sido um amigo espiritual que tem orientado as diretrizes da casa. E uma ocasião eu estava chegando no centro e eu ouvi ela dizer: você já reparou na fulana de tal, uma companheira da casa? E eu disse: não. Eu estava sempre ali junto, eu nunca, especificamente, nunca reparei, né? Aí ela disse: repara. E eu comecei a perceber que a companheira estava muito triste, estava meio ensimesmada, meio afastada. Aí eu fui conversar com ela, chamei. Falei: o que é que está acontecendo? Aí ela contou que o marido estava indo embora, estava abandonando a família. E ela estava muito triste por causa disso. E contou as histórias todas, dessas histórias que são tão comuns na atualidade. De repente, a pessoa, o amor acabou. Não tem noção de que não existe amor ainda aqui na Terra. Mas o amor acabou e ele ia embora. E ela estava triste por isso. E eu, então, pensei, falando para o espírito amigo, falei: está acontecendo isso. E o que é que eu faço? A resposta você não vai acreditar. Não sei, o problema é seu. Você é dirigente da casa, você é espírita. E eu fiquei com o problema na mão. A batata quente estava aqui na mão. Eu pensando: o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Eu sou talvez uma pessoa retrógrada, como muita gente pode acreditar. Eu acredito no casamento e acho que o casamento é uma instituição que, segundo a definição de Allan Kardec, é uma das leis humanas mais consentânea com a lei divina. Então, eu sou contra separações. E eu falei: e agora, o que é que eu vou fazer? Percebi que o senhor estava resolvido, e ele não era espírita e não ia haver mudança nenhuma. Eu falei: eu tenho que tirá-la desse fulcro de sofrimento em que ela se encontra. E nós fizemos por 32 anos o feirão beneficente para a Mansão do Caminho, lá no Rio de Janeiro. E muitas casas espíritas do Brasil inteiro participavam, inclusive do Guarujá. A Marisa Cajada participou algumas vezes. E na sexta-feira, o Divaldo fazia a palestra conosco e no domingo ele fazia o feirão conosco no Colégio Militar. Então, como chegavam as pessoas muito cedo, normalmente eu fazia um festival antes da palestra do Divaldo. E eu pensando o que é que eu ia fazer com a nossa amiga, eu cheguei para ela e disse assim: minha filha, você vai declamar na sexta-feira, na palestra do Divaldo lá na UERJ. Ela falou: de jeito nenhum. Ela é professora universitária. Ela falou: de jeito nenhum, eu não consigo memorizar nada, eu não tenho jeito para declamação, não vou fazer nada. Eu falei: minha filha, você não entendeu direito. Eu não estou lhe pedindo, estou dizendo: você vai declamar um poema na sexta-feira, antes da palestra do Divaldo. As pessoas não discutem muito comigo, não, sabe? Então ela não discutiu. Ela falou: então você me deu um poema curtinho. Eu falei: tudo bem, tá aqui, O Pássaro Cativo, de Olavo Bilac. É um pouquinho assim, tem umas 12, ou 13, ou 14, 15 estrofes, eu não me lembro mais. Ela ficou assombrada. Eu falei: então você vai memorizar.
Para encurtar a história, hoje ela é uma das melhores declamadoras que nós temos na nossa casa. O que que aconteceu? O marido foi embora, casou com outra, e ela é uma servidora espírita, não tem nenhuma animosidade contra ele, toma conta dos filhos e não pensa mais no assunto. Por quê? A nossa cabeça, nosso cérebro, é um computador que está trabalhando continuamente, noite e dia, ele está funcionando. E se você prestar atenção, ele funciona mais no aspecto negativo do que no positivo durante o dia. Se você ora durante algum tempo. Depois você está perdido lá nos seus problemas, as suas preocupações de trabalho, de amizade, de família, etc, etc. Então, o pensamento voa, como diz a música popular, como o pensamento voa. E, normalmente, o teor dos pensamentos que vigem na nossa cabeça são muito mais negativos que positivos. Quando você começa a se dedicar a memorizar poemas, o que que acontece? Você vai fazendo exatamente o que a educação manda que a gente faça. O que é educar? Educar é formar bons hábitos. Então você está se autoeducando, formando o hábito de substituir os pensamentos vadios, sem valor, por pensamentos positivos, porque você vai pegar os poemas do que os espíritos mandaram para nós outros. E o teor desses poemas geralmente é de elevação moral, elevação espiritual. Então você educa o seu pensamento. O que que ocorre? Quando você está dirigindo, você vai sair daqui para uma outra cidade, ao invés de você ficar pensando nada, você está pensando. Há mistérios peregrinos nos mistérios do destino. E você está em casa, está sozinho, não está lendo, não está fazendo nada, você está ocupado com alguma coisa, a cabeça está lá. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Então você nunca está com a mente desocupada. Então, lá na nossa casa, todos os frequentadores têm o hábito de ler poemas e memorizá-los. Dr. Bezerra já salvou a minha vida algumas vezes. E uma das vezes eu estava em Curitiba e tive que fazer um cateterismo de emergência. Na viagem eu comecei a ter problemas cardíacos e fui fazer um cateterismo lá, orientado pelo Dr. Gamarra, que é um amigo muito querido, médico homeopata, que já está no mundo espiritual. E na oportunidade eles estavam fazendo vários cateterismos, então era um atrás do outro e tal. E quando chegou a minha vez, alguém disse a eles que eu tinha que tomar um antialérgico, e eu sou alérgica a antialérgico. O antialérgico me faz mal. E eles me aplicaram uma injeção de Fenergan. Não sei por que razão aplicaram. Então fizeram o cateterismo, botaram e tal. E o que que acontecia? Eles faziam o cateterismo, botavam a pessoa na cadeira de rodas e levava para um quartinho assim, onde a gente ficava. Mas eu não havia despertado, eu estava adormecida. E então eu estava naquele lusco-fusco, eu perdi a consciência, acordava, e de repente eu ouvi o médico dizendo para mim: tosse, tosse, por favor, tosse. E eu não me lembrava como era tosse. Eu lembrava como era espirrar, mas tossir eu não sabia. Aí eu vi um velhinho médico, atrás do médico que estava fazendo a cirurgia, e ele mostrou para mim como era tossir, e eu imitei o que ele estava fazendo. Quando terminou, eles tamparam aquilo tudo, né? Ao invés de me botar numa cadeira de rodas, eles me botaram numa maca e me cobriram. E estava uma amiga comigo. Quando eles me levaram na maca, naquela salinha, a amiga ficou ali do lado e eu estava, dormia, acordava, dormia, numa situação muito desagradável. E, de repente, eu comecei a sentir um calor nas minhas costas, estava esquentando as minhas costas. Eu não conseguia falar, estava tudo travado aqui, eu não conseguia falar. Aí eu vi o velhinho entrando.
O velhinho entrou e chegou na senhora, uma velhinha que estava também, que tinha feito a cirurgia, que estava sentada na cadeira. Ele chegou e bateu assim no curativo do braço dela. Começou a sangrar. E ela começou a gritar, a velhinha começou a gritar, e a minha amiga chamou também a atenção, estava sangrando o braço da velhinha. Aí o velhinho que bateu lá, ele chegou, pegou a minha mão, que estava debaixo do lençol, que eu estava coberta, ele pegou a minha mão, fez assim e botou aqui. E puxou a minha mão e levantou, estava cheio de sangue, estava sangrando. Então, se continuasse, eu ia desencarnar, porque ninguém estava vendo que estava sangrando. Ele levantou a minha mão. Aí a minha amiga viu. Quando eles tiraram o lençol, o sangue tinha derramado e tal. Depois eu fiquei sabendo que foi o doutor Bezerra que estava ali. Então, em outras ocasiões também, coisas lindas que a gente vê. O livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta a espiritualidade. Os espíritos interferem em nossa vida? E a resposta, muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, quando eu vejo a interferência dos espíritos na minha vida, nas muitas vezes que eles interferiram, eu não posso ter dúvida nenhuma da imortalidade. Então, não existe desespero. Meu marido desencarnou, já tive um filho que quase desencarnou ali na minha mão. Não significa nada para mim. Significa muito viver. Eu não quero desencarnar. Eu quero gastar todo o meu tempo aqui e fazer tudo que eu possa fazer aqui. Para quando eu sair, eu saia uma completista, que eu tenha gasto toda a minha energia vital no trabalho aqui, para sair liberada, sem medo nenhum, sem nenhuma preocupação, porque eu sei que a imortalidade da alma nos leva à nossa verdadeira vida. Tinha um advogado numa cidade lá do estado do Rio que costumava trabalhar para adoção de crianças do Brasil para estrangeiros. E uma ocasião veio um casal da Europa procurando uma criança, porque era um casal jovem ainda e da nobreza também lá da Europa. E ela descobriu que era estéril, não tinha possibilidade de ter filhos. Então eles vieram passear no Brasil, resolveram ficar e tentar uma adoção aqui para levar para o país deles a criança. E eles foram procurar exatamente esse advogado que acertou tudo. Então ele começou a procurar uma jovem que tivesse mais ou menos as características daquela, que eles eram louros, os dois eram muito louros. E ele conheceu uma moça que mais ou menos dentro do mesmo padrão, que não queria o bebê. Ela ia deixar o bebê dar para adoção. Ele então começou a acompanhar e contou para o casal, e o casal anunciou lá que ela estava grávida, que estava esperando o neném e tal. E teve gente da família que quis vir para o Brasil, eles pediram que não, porque a gravidez era de risco, difícil e tal. Eles deram um jeito para ninguém saber que o neném não era dela. E ficaram esperando. E quando chegou a ocasião, ele foi no hospital, pegou a criança e levou para casa do presidente de uma casa espírita, que tinha 3 filhinhos, 3 garotos. E falou, você toma conta do bebê, que eu vou avisar o casal para eles virem buscar a criança. Era um final de semana, então foi difícil de encontrar o casal, que estava passeando no Rio de Janeiro. Até que no começo da outra semana, eles ficaram sabendo, e foi aquela alegria. E eles tinham preparado um enxoval, pegaram um enxoval e tal, e foram para a cidade lá buscar o neném. Aí a surpresa, era um neném branquinho, tudo, mas o cabelo era preto retinto. Quando a moça olhou, falou assim, não posso ter um filho desse, imagina. A família toda de cabelo amarelo, o marido também, e sai uma criança do cabelo preto. Ela não sabia da história do Champollion, se ela soubesse, ela não diria isso. Então, ela não quis a criança. Ela foi embora e além de ir embora, ainda levou o enxoval todinho, não deixou nenhuma roupinha para o neném, que não tinha nada.
E aí o casal, né, que era espírita e tal, pediu e foram arrumaram a roupinha para ela. Aí avisou o rapaz, falou assim: olha, eles não quiseram a criança, foi embora. E agora você tem que dar um jeito. Nós também não vamos ficar com o neném. O filho mais novo já estava lá com seus 7 anos. E aí ele falou assim: ah, fica com a criança um pouquinho, que eu vou arranjar uma pessoa para adotar. E começou a procurar. Enquanto isso, eles juntaram lá, pediu para um, pediu para outro, roupa para o neném, fralda, essa coisa toda, e foi ficando. E o advogado falava assim: ó, não consegui nada ainda, mas estou procurando. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 7 meses, a criança estava na casa do companheiro. Aí o rapaz ligou e falou assim: ó, consegui. Eu vou levar um casal que vai buscar o neném aí. Aí eles foram para o centro e os 3 meninos ficaram tomando conta do neném. Quando eles voltaram para casa, tinha um menino chorando e 2 meninos não estavam na casa. O que foi? A janela dava para a rua. Então eles disseram que o neném estava no berço e a janela estava aberta e quando eles entraram, o neném tinha desaparecido. Olha, foi um negócio. Procura e chama a polícia e uma complicação danada e não achava o neném e tal. E já 10 horas da noite, eles estavam agora em casa num desespero quando chega o filho mais velho com o neném no colo. O que aconteceu? E o casal tinha ido lá para buscar o neném tinha desaparecido. O que aconteceu? Eles, os meninos, não queriam mais dar o neném. Eles esconderam o bebê e Pra aí ninguém levar. para ninguém levar. Então a menininha já estava com 2 anos na casa quando eu a conheci. Eu fiquei sabendo da história depois, os 2 anos. E ele tinha na mesa de cabeceira dele tinha um retrato da mãe, a mãe dele. E a 3x2 a menina ia lá pegar. E o pai chegava: não pegue, esse é o retrato da vovó. Você não pegue, não é para pegar. Ela deixava lá. Aí, numa das vezes que ele entra no quarto, ela estava encostada na cama com o retrato na mão. Aí ele falou assim: mas eu já disse que não é para pegar o retrato da vovó. Aí ela pegou e falou assim: também eu era gorda, velha e feia. Não quero olhar mais. Olha. Eu era gorda, velha e feia, não quero ver mais. Botou. E ele ficou com aquilo na cabeça. A menina fala: eu. Ele ficou assim, assombrado e tal. Passou um tempo, eles estavam jantando e a menina estava na cadeirinha, aquela cadeirinha alta de criança, tá? E ele conversando e tal, bateu o braço no copo e o copo virou na mesa, derramou. Aí a menina botou a mão nas cadeiras. É essa a educação que eu dei para você? Aí ele não teve dúvida nenhuma de que era realmente a mãe, porque era exatamente a forma como ela chamava atenção quando ele fazia qualquer coisa errada. Ela botava a mão na cintura. É essa a educação? Olha, que interessante, né? Como que a espiritualidade dá um jeito, né? Pois é. Dos espíritos afins ali. Ele nem queria adotar coisíssima nenhuma. A menina caiu de paraquedas Sim, na casa sim. dele. Eu gostaria de dizer aos meus irmãos espíritas e aos outros irmãos de outras religiões que, em realidade, religião, a palavra religião, que eu acreditava até pouco tempo que fosse oriunda do verbo religare, verbo latino, que sugeria religar a criatura ao seu Criador. Eu imaginava assim. Até relendo o livro Depois da Morte, de Leon Denis diz que religião não quer dizer religar a criatura com seu Criador. Religião quer dizer que a criatura ligada, guindada a uma religião, deve procurar harmonizar-se com os companheiros da mesma religião. Deve haver fraternidade, amizade, carinho entre os componentes de uma igreja, não importa qual seja a igreja, qual seja a religião,
O importante é que essas criaturas vivam harmonicamente. E quando a gente vê tanta cisânia, tanto separatismo, tantas pessoas se desligando por questiúnculas, por coisas sem valor, eu fico pensando no valor da religião que a gente está dispensando e está esquecendo. Então, quando Jesus deixa para nós outros o convite para que nós nos queiramos bem uns aos outros, e ele dá ainda o exemplo como ele nos quer bem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei e vos amo ainda. Então, tudo isso é de vital importância para que um dia a nossa terra deixe de ser de provas e de expiações, para se tornar um mundo de regeneração. Não esperando que os luminares da espiritualidade venham aqui para transformar a terra, mas que você, meu amigo, meu irmão, que você comece agora, enquanto é hoje, como diz Alta de Souza, a reverenciar a oportunidade de ser pai, a oportunidade de ser mãe, a oportunidade de ter irmãos, a oportunidade de respirar neste mundo que nos auxilia, com tantas oportunidades que nos dá, nos auxilia a crescer. Nós que amamos e respeitamos Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, e estamos tão ligados às coisas do mundo, vamos nos lembrar que daqui não vamos levar nada, a não ser os valores morais, os valores espirituais, aqueles que não pesam no nosso caixão, não pesam na balança da vida. E quando formos atravessar o Estige na barca de Caronte, como dizem os egípcios antigos, e quando colocarmos o nosso coração na balança, e do outro lado for colocada a pena, haverá equilíbrio nos dois pratos, porque o nosso coração estará despido das coisas negativas. Então não haverá peso nenhum. E nós vamos atravessar o rio da desencarnação e chegar do outro lado da vida. Talvez ainda não como vitoriosos, mas pelo menos como não comprometidos. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço fraterno, amigo, e o desejo de que o Senhor Jesus nos guarde a todos.